você vai lá ver, isso faz uns 3 anos, como que está aquela rua. Eu fui lá com ele. Tinha um vazamento na rede principal de água, um vazamento, o buraco era tão grande que cabia um trator dentro. Eu fui lá no almoxarifado, conversei, falei, é uma coisa que tem que ser feita com uma certa urgência, senão vai cair casa lá naquele setor. E eu dei a ideia, e foi feito, um travesseiro que está lá até hoje, de terra, que não tem asfalto, pode ir lá onde termina o asfalto, tem um travesseiro de terra, que foi feito para segurar a água naquela rua, naquele lugar, naquele setor. Então, Euripim, quando Vossa Excelência fala da rua João Jacinto, foi muito bem lembrado, porque realmente é uma rua que precisa ser asfaltada. Justamente, é a rua ali, a última rua. E outro detalhe, aquele dinheiro que veio para fazer aquela interligação, é um dinheiro carimbado, ele já veio para fazer aquilo. Certo? Agora, eu, junto com você, nós vamos somar o esforço aqui, junto com todos os vereadores, e pedir para o prefeito para aproveitar já a oportunidade das máquinas que estão ali, apesar que as máquinas que estão lá do Pedro e teve uma licitação, quer dizer, você não pode incluir aqui lá porque tem que abrir uma outra, ou o prefeito fazer por conta da prefeitura, porque não tem como. Foi licitado aquele setor, aquele valor, que veio, parece que foi 500 mil. Então, veja bem, a prefeitura tem que fazer e pagar, ou abrir outra licitação, ou fazer com o maquinário da prefeitura. Esse era um dos assuntos que eu queria destacar aqui, que aquela rua eu conheço muito bem. E uma outra coisa que você pediu aqui, Lipinho, eu acho que é benéfico, mas eu já disse aqui uma vez e quero repetir, com relação à guarda deitada na porta de escola, lar da criança, não é que não precisa ser feito. Acontece que tem uns imbecis de pessoas que têm carteira, mas tinha que ser caçado e botar o cara na cadeia, porque ele não tem um mínimo de responsabilidade. E eu estava comentando isso esse dia na minha casa, o cara começa a andar em 2 rodas na 06, ele vem até ali na pracinha, fazendo bonitinho para aquelas moças que saem da escola, no horário da escola, namoradinha, aquele negócio todo, fazer bonitinho. Esse dia rebentou lá no meio da rua, machucou as costas, foi perto de mim, eu fiz de conta que não aconteceu nada. Se dependesse de eu ir lá socorrer, eu não ia ter a minha ajuda. Então, eu acho o seguinte, é benéfico fazer o guarda deitado, mas o cara, quando não tem responsabilidade, Euripim, o cara, quando não pensa na família, quando não pensa em atropelar uma criança, aquilo para ele não existe, porque um guarda deitado, seja o tamanho que for, o cara pode passar 80 por hora em cima dele. Isso é coisa que tem que vir do berço, chama-se educação do berço. Quer dizer, aquelas pessoas que não têm a educação do berço, ela não liga para nada. Então, eu tenho uma receita, já falei. Tem que pegar esses caras, primeiro dar um couro de chicote. Esses caras que fazem isso. Certo? Ah, mas você é um ditador. Não, não é questão de ditador. Tem que fazer isso. A lei tinha que ser primeiro tomar um couro, depois tomar a carteira do cara, depois meter 6 meses na cadeia. É isso que precisava fazer. Porque você pode pôr 3, 4 guardas deitados no quarteirão que não resolve o problema. Porque o cara não tem educação, aquela educação que vem do berço. Quer dizer, você vê tantos caras fazer cada coisa, cada barbaridade, que não dá para acreditar na cidade. É coisa de doido, tá entendendo? Então, eu fico pensando, gente, até quando? Será quanta geração ainda vai ter que vir para as pessoas serem educadas, certo? Pode correr, mas correr adequadamente no lugar que não oferece um risco. Eu nunca fui na Alemanha, mas me disseram que na Alemanha tem pista. O cara pode correr a 300, mas na pista com responsabilidade, não dentro da cidade, passar 80, 100 por hora na porta de um lar onde tem 80, 100 crianças. Agora na 32, ali no Palácio Borges, lá na 4, certo? Ali na bifurcação da 4 com a Messias, GTI de Melo. Quer dizer, é umas barbaridades que a gente vê. Então, nesse jogo aí, eu sou um cara duro, tá entendendo? Eu acho que se eu tivesse o poder, essa força de fazer, eu acho que eu ia ser nesse sentido aqui que nós estamos discutindo, eu ia ser um Fidel Castro da vida. Muito obrigado. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permanecem em comissão. Os contrários se manifestam. Aprovado todos os requerimentos do vereador Olímpio Jorge Nabem. Contrário. Não teve nenhum voto contrário.
ausência do plenário. Não foi unânime, não. Você foi lá? Vai ter festa lá hoje? Tá bom, obrigado. Requerimento 573, 574, 582 e 583, doutor Kiko Miziara. Não, mas a semana que vem tem. A semana enrolou tudo. Apaga essa luz, Fih. Senhor presidente, senhores vereadores, cidadãos, imprensa e funcionários. Ela vai mostrar o primeiro? Aquele? Não, o senhor pode discutir. É. Eu vim a essa tribuna mais para enfatizar os requerimentos que chegarão às mãos do prefeito, no sentido de que nós possamos solicitar dele empenho, principalmente com relação a esse primeiro requerimento, que essa empresa hoje, Golden Press Máquinas, estabelecida lá no Distrito Industrial, está já num nível de capacidade operativa e nível de negociação com vários estados na venda dos seus produtos, de tal forma avançada, de tal forma melhorada em termos de competência e qualidade de produto, que ela tem recebido várias propostas, vereador Claudio Honor, para se transferir para outras cidades, para outras regiões, onde o consumo de máquinas que eles fazem, todos os tipos de prensa, máquina para industrialização de lixo, um monte de coisas que estão citadas aqui no requerimento. E nós estamos correndo o risco de perder a empresa, que era pequena até 2 anos atrás, hoje já tem mais de 30 funcionários e a tendência é continuar crescendo, inclusive há uma petição de mais terrenos, de mais uma área de doação a ela, o que pode fazer com que essa empresa se desenvolva muito mais aqui. A gente sempre se preocupa em trazer indústrias para cá. Nós temos que pensar em não perder as que nós temos, antes de trazer qualquer indústria. Então, temos que investir nessas. E sabemos que algumas dessas indústrias às vezes, são abandonadas. Às vezes, não recebem o que outras, que são seduzidas ou são tentadas ser atraídas para cá, recebem. Então, aquelas que já estão estabelecidas, é como se, bom, você já está aí, agora você não pede mais nada, você não tem direito a mais nada, vamos buscar trazer outras de fora para cá. Errado. Nós temos que investir nas que já temos para não perdê-las. E, às vezes, algumas indústrias representam uma geração de emprego muito grande. O segundo requerimento que eu abordo é com relação àquele antigo posto de gasolina na 32 com a 43, que, segundo os vizinhos, está servindo de tudo menos de alguma utilidade. Uma utilidade só para contravenção. Encontros sexuais, encontros de drogas e locais de uso. Depois eu falo sobre isso daí. Coisas que a prefeitura tem que se mobilizar, coisas que a prefeitura deve exigir com relação ao proprietário para que isole aquele imóvel de tal forma que torne aquela área um pouco mais segura e deixe de intranquilizar a população moradora ali da região. Em relação aos requerimentos 582 e 583, agora pode mostrar lá, vamos lá. Isso aí é a minha casa, né? Perdão, isso aí é de frente à minha casa, credo. Bom, o dia que foi batida essa foto aí, o sol estava muito forte e nesse horário aí já tinha evaporado bem, como dá para perceber pelas marcas ali deixadas no asfalto. Isso daí é constante na porta da minha casa. E é mais indignante porque a gente solicitou já uma vez o serviço da prefeitura e ela foi lá e fez, não sei o que piorou. Agora acumula mais ainda, agora acumula sujeira, agora acumula... Oi? Não, e ele não dá para ver não, tem que ir lá. Porque, aí ó, até onde vai aquilo lá, ó, tá vendo? Aquele carro lá que está parado, onde está a Valdirene ali, é quase de frente à casa do secretário, do outro lado da rua, do secretário Paulo Teixeira. Ele mora ali, uns 5, 10 metros ali para frente.
ex-secretário. Então, essa sujeira aí vai embora lá. Ela vai, e ali não havia sido batido uma foto de uma enclose, ali devia ter sido batido, porque aquilo lá já tem aquele verde de musgo mesmo, aquele verde bem criadouro na porta de um monte de residências ali. Oi? É a Val. Tinha mais fotos que foram tiradas, mas o custo dos slides é um pouco alto, então a gente faz só um pouquinho. Mas para mostrar que se ali na minha casa, que eu já pedi para secretário A, para secretário B, para secretário C, está difícil consertar as coisas, eu imagino pelo resto da cidade. Quando as pessoas se veem submetidas a isso e que fazem as solicitações e sequer são ouvidas. Eu estou pedindo, agora vai chegar na mão do prefeito, ele vai ver isso daí e provavelmente vai tomar alguma providência. Mas eu não peço para que seja na minha casa a providência, como não peço para que seja a implantação de sinalização no trânsito nos bairros Sítio Barretos, não. Peço para que seja na cidade inteira. Agora, nessa época que a gente sai mais às ruas para objetivos políticos, a gente tenta procurar ruas e não acha. Pergunta para as pessoas, elas não sabem o nome das ruas. Se nós formos fazer um levantamento aqui, senhor presidente, pelo menos uns 50 requerimentos, desde o tempo que eu sou vereador, pelo menos uns 50 requerimentos pedindo a implantação de placas de sinalização na cidade de Barretos, eu já vi tramitar por essa casa. E, no entanto, nenhum que eu saiba foi implantado, a não ser que na área central, que não precisa, porque as ruas são retas, né? E quase todas as casas têm alguma plaquinha remanescente de antigas numerações e identificações. Agora nós estamos aí de novo solicitando isso. Não é só o bairro Sítio Barretos, são todos os bairros da cidade que necessitam, porque a população não sabe. Você me apertou, eu sou um morador aqui há pouco tempo. Quer dizer, as pessoas mal sabem a rua onde elas moram. Essas solicitações e tantas outras, que não são só minhas, muito pelo contrário, são de todos dessa casa, fazem com que nós fiquemos absolutamente estagnados, porque é difícil realmente para nós nos locomovemos aqui, ainda mais para os outros. Forasteiros, moradores de outras cidades que vêm nos visitar. Com relação aqui não está destacado, mas tem uma indicação, um requerimento que o vereador Anastácio fez e eu assinei com ele, que ali em frente à igreja São Luís tinha um radar. Esse radar foi retirado. Não sei nem por que foi retirado ali, para ser colocado num lugar mais anterior. E aquela região ali tem uma igreja, tem uma escola e tem um centro de estudos avançados. Tem um trânsito muito grande, é uma rua muito larga. Vai aumentar o índice de atropelamentos no local. Coisas como essa e tantas outras requerem que o que está sendo feito em Barretos seja estudado, seja analisado, porque deveria entender, ou pelo menos pedir ajuda. Porque se não pede ajuda e tenta implantar de qualquer forma, acaba prejudicando mais ainda. Esse requerimento que o vereador Euripinho pediu agora há pouco aí, com relação lá à Avenida 05, ela sempre funcionou, sempre foi mão dupla, nunca teve problema. Agora vai começar a ter. Agora vai começar a ter. Primeiro porque tem muitos que não sabem, até se acostumar com a ideia de que é contramão. Mas principalmente porque aqueles que se acham agora no direito único de mão vão acabar vazando. Vão acabar cruzando as preferenciais, porque a 05 não é. Vão acabar esquecendo que existem as preferenciais, porque antes eles prestavam atenção no trânsito em contrário, que existia o trânsito em contrário, agora não existe mais. A atenção relaxa, há tendências a aumentar muito mais o número de acidentes. Era isso. Muito obrigado. Continua em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade os requerimentos e indicações do vereador Kiko Miziara. Quem? Requerimento 579 e requerimento 605. Cláudio Honor. Está em discussão. Acabou? Senhor presidente, pessoal da imprensa, nobres colegas vereadores, pessoal
que veio nos prestigiar mais uma vez com sua presença. Uma boa noite, muito obrigado pela presença. Eu quero aqui me solidarizar com os colegas vereadores que já se pronunciaram aqui, com o Euripinho, Dr. Kiko, porque muito feliz as suas colocações, e eu quero ressaltar as colocações do Dr. Kiko com relação ao trânsito, porque nós temos recebido no pronto-socorro da Santa Casa, com uma frequência preocupante, pessoas atropeladas, vítimas de trânsito de modo geral. Tudo isso fundamentado, infelizmente, na falta de educação para o trânsito e também na falta de sinalização, enfim, num complô de erros daqui e daí, inclusive do povo, que concorrem, infelizmente, ao prejuízo pessoal, ao prejuízo geral e ao constrangimento e à infelicidade. Falando em educação, um dos meus requerimentos aqui é exatamente prestar uma homenagem que eu acho bastante justa ao nosso secretário municipal da Educação, com quem estive recentemente em Brasília para assinar, quando eu presenciei ele assinar, um convênio com a Universidade Aberta do Brasil. Para quem ainda não conhece, é um projeto federal da área da educação do ano passado, de 2005, que visa a instituir essa universidade gratuita a ser feita através da internet. Portanto, a pessoa sem sair de casa terá oportunidade de fazer uma faculdade gratuitamente sem sair de casa. Isto é reconhecido pelo MEC. Portanto, olha só o tamanho da importância desse projeto, maravilhoso, portanto, muito oportuno e merecedor dos nossos aplausos. Quando se fala em educação num país como o Brasil, a educação que tem um custo normalmente proibitivo, muito fora do alcance da classe média, dos mais pobres, enfim, de modo geral, essa Universidade Aberta do Brasil virá oferecer uma oportunidade para muitas pessoas fazer um curso superior sem gastar nada, desde que prestado um vestibular para o qual certamente essas pessoas deverão se preparar convenientemente e fazer um curso, ter uma faculdade e uma oportunidade melhor na vida. Portanto, ao secretário da Educação de Barretos, né, eu quero dedicar aplausos e eu quero que todo o pessoal de Barretos voltem os olhos para o trabalho que ele está fazendo, a exemplo de outros secretários que estão fazendo coisas muito boas para Barretos também, que será de uma importância extraordinária. O segundo requerimento é com relação ao atendimento prestado na Santa Casa de Misericórdia de Barretos, por ocasião dos 2 acidentes ocorridos na nossa tenebrosa rodovia Assis Chateaubriand. Infelizmente, ainda não temos recebido do governo do Estado uma atenção necessária à altura do problema que já se constitui a Assis Chateaubriand. Nós temos infelizes recordações desde do tempo em que ocorreu aquele acidente com o ônibus dos estudantes que foram de São José do Rio Preto, aí no Rio Turvo, e de lá para cá não se teve ainda uma solução em definitiva com relação a essa rodovia Assis Chateaubriand. Os acidentes continuam acontecendo e nada de concreto se fez para diminuí-los. Aí também uma preocupação, aí extrapolando o trânsito de Barretos, que infelizmente, doutor Kiko, nós temos em Barretos um trânsito infernal, fruto de uma falta de educação muito grande para o trânsito de modo geral. E temos essas consequências na Assis Chateaubriand por conta dessa falta de educação,
dessa falta de prudência, né, dessa imprudência generalizada, e também por falta de infraestrutura que a rodovia não oferece. Então fica a minha indignação com relação ao tratamento dado pelos nossos governantes a essa rodovia. Não basta melhorar o asfalto aqui, melhorar ali, uma sinalização aqui, enquanto não houver uma duplicação, enquanto não houver medidas condizentes com o trânsito nessa rodovia, nós vamos conviver ainda por quanto tempo com a ocorrência desses infelizes desastres. E sobra para quem? Diretamente para a equipe do pronto-socorro, para a equipe da Santa Casa, que desta feita, mais uma vez, atendeu prontamente, com uma solicitude heróica, esses pacientes, né, esses acidentados, da primeira vez mais de 40, foram mobilizados dezenas de médicos, dezenas de enfermeiros, pessoas, médicos inclusive que estavam em casa, no merecido sossego, no merecido descanso, tiveram e se solidarizaram. A eles também são extensivos os nossos votos de congratulações, os nossos parabéns, os nossos votos de admiração por esse trabalho extraordinário que foi feito para atendimento desses pacientes. Então, a equipe da Santa Casa, aos médicos, aos funcionários, eu quero, emocionado, apresentar aqui minhas congratulações, meus parabéns, que eu tenho certeza tem também de toda a população de Barretos. Muito obrigado. Continua em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o requerimento de indicação do vereador Cláudio Honor. Requerimento 595/2006, Paulo Henrique Correia, está em discussão. Com a palavra o autor. Vai ficar tocando meu celular. Desliga ele. Presidente Paçoca, senhores vereadores, funcionários da casa, munícipes que nos honram com a sua presença, Paulinho, Crovinho, os demais que participam dessa audiência, dessa sessão. A gente não quer ser insistente, mas o assunto, novamente, é queimada da palha de cana-de-açúcar. O secretário do Meio Ambiente e o governador do Estado tiveram uma atitude sensata pela qualidade do ar, a umidade relativa do ar muito baixa no Estado de São Paulo, e suspendeu. Então, a gente quer destacar a atitude, só que foi uma atitude de prazo curto. Então, a gente está pedindo para que ele continue essa suspensão, porque a umidade relativa do ar voltou a baixar. Tem uma previsão amanhã à tarde em Barretos de estar em torno de 14%, e Ribeirão já está 14%. E eu separei alguns dados aí que são interessantes a nível municipal. Esse aí é um relatório da Secretaria da Agricultura, aonde, em 1980, nós tínhamos 450 hectares de cana plantada. Você pode desligar, por favor? Aquele requerimento do Kiko, adiamento por 90 dias, foi a melhor coisa. E hoje nós temos 45 mil hectares. E a área rural do município de Barretos é de 152 mil hectares, ou seja, quase um terço da área rural é plantio da cana-de-açúcar. Pode passar, Carlos. Carlos. Essa é a informação. E nós temos 2% somente de mata nativa.
Pode passar, Carlos. No ano de 1980, nós tínhamos uma população de 72 mil habitantes. André, por gentileza, 7 mil era na zona rural, o que representava 9,72%. Então, os munícipes, a população da zona rural era de 9,72%. Pode passar, Carlos. Hoje, nós temos uma população de 4, se não me engano, 86%, 88%. 86% na zona rural. Ou seja, com o avanço da cana-de-açúcar, do plantio da cana-de-açúcar, veio o êxodo rural. Foi expulsando da zona rural e a população vindo para a zona urbana. Pode passar, Carlos. Se a gente aplicar o percentual de 1980, hoje nós teríamos que ter, na zona rural, 10.100 habitantes. No período de 2000 a 2006, o cultivo da cana-de-açúcar aumentou em 27 mil hectares. Ou seja, volta um pouquinho, ou seja, 5 mil pessoas que eram radicadas na zona rural saíram da zona rural. Não significa que é por causa do plantio, mas é uma coincidência muito grande. Pode passar, Carlos. Pode passar. Aí tem as consequências. Eu busquei também um relatório da Santa Casa, que na entre-safra, o número de atendimentos, ele cai. E durante a safra, ele aumenta. Dezembro não é safra, 2.360 pessoas foram atendidas. Janeiro, 2.245. Fevereiro, 2006, 2.349. Aí começa a safra. Aí dá um salto. Em março, de 3.000 e pouco, abril, 3.000 e pouco, e maio, 3.590. Pode passar, Carlos. Aí são algumas matérias que a gente foi juntando durante esse período que a gente está aí fazendo esse trabalho. Os próprios trabalhadores, eles admitem que o trabalho forçado do corte da cana, que uma pessoa, ele precisa fazer 9.000 movimentos para ter uma produção diária, para a pessoa receber o dia dele. Pode passar, Carlos. Cortar cana não é emprego, diz o presidente do Sindicato Rural. Pode passar. Pode passar. Essas são matérias que a gente... Fuligem de queimada inferniza morador. Jornal de Barretos, em 2 de maio de 2006. Pode passar, Carlos. Folha de Ribeirão. Para usineiro, fim da queima garante a biodiversidade. Pode passar. Isso aí é da CETESB. Temos 4 agentes credenciados que saem a campo para verificar as propriedades que estão fazendo as queimadas. Os técnicos visitam as cidades como Bebedouro, Isso, Guaraci, Colômbia. Então, é muito pouco para estar fiscalizando. Aí a preocupação do Ministério Público do Trabalho, referente, porque nós, embora no requerimento são 13 mortes, mas nós já atingimos a 15ª morte em função do trabalho forçado do corte da cana-de-açúcar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Aí é um trabalho de pesquisadores da Unesp de Araraquara, tanto a doutora Mari como o doutor Marcos Arbex, eles chegaram à conclusão, no caso da doutora Mari, que a fuligem da queimada, ela possui substâncias cancerígenas. E o doutor Marcos Arbex, ele fez um trabalho de doutorado pela incidência do aumento de consultas no período da safra. Pode passar, Carlos. Pode passar.
A CETES, as queimas de palha da cana-de-açúcar se constituem uma prática, como tantas outras, danosa ao meio ambiente, podendo causar incômodos à população e até colocar em risco a saúde e a segurança da comunidade. Pode passar, Carlos. E a gente, aqui dentro da Câmara Municipal, eu particularmente, a gente trabalha, a gente também não vai, uma atitude radical de uma hora para outra, acabar com a queimada da palha. Porque tem consequências sociais, tem consequências econômicas, e a gente sempre propôs que fosse de uma forma gradativa. Ao longo dos anos, ir aumentando a área mecanizada, não uma maneira drástica de uma hora para outra acabar com a queima. A gente sabe as consequências disso também. Pode passar. Pode passar, Carlos. Esse aí é um parecer da Promotoria de Justiça de Barretos. Não se viu. Pode passar. Pode tocar. Isso prejudica a saúde da população. Sim, a fuligem proveniente da queima da palha de cana de açúcar é formada por vários materiais particulados agrupados. Esses materiais particulados possuem tamanho inferior, portanto, são inaláveis. Esse aí foi um trabalho da doutora Mari, tá, que ela chegou nessa conclusão que são produtos cancerígenos. Então, na verdade, tá bom, Carlos. Na verdade, o que nós estamos pedindo com esse requerimento? O endosso das câmaras municipais da região, de Ribeirão Preto, de Araraquara. Nós estamos mandando também um requerimento para todos os líderes da Assembleia Legislativa para que sensibilize com relação ao meio ambiente. Então, é onde a gente fez esse requerimento e aproveitar esse gancho que o próprio governador do Estado reconhece que não há uma prática que beneficie a população. Muito obrigado, senhor presidente. Continue em discussão. Continue em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permanecem em comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Requerimento do vereador Paulo Henrique Corrêa. Não. Está em votação o remanescente da matéria englobada. Se concorda, permanece em comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Exaurindo a pauta, nada mais havendo a tratar, declaro-se encerrada a presente sessão. Desejando a todos uma boa semana e obrigado pela atenção de todos. Amanhã haverá Câmara na Escola. 8h da manhã, os senhores vereadores estão convidados. Obrigado pela atenção de todos. Obrigado, senhores munícipes, imprensa, escrita e falada aqui presente.